Noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Boa noite a você, né? Faz parte aí do nosso cantinho. Lembrando a você, se puder, dá uma ajuda, dá um apoio aí ao nosso amigo do canal Diversos Assuntos e Companhia, meu amigo Reginaldo. Tá bom, gente? Dá aquela ajuda aí pro meu amigo. Hoje quero falar por aqui um pouquinho de ingratidão, né? É uma palavra forte, é uma palavra que com certeza todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já passamos por uma situação semelhante a essa, né? Essa palavra. E desde o princípio de tudo, a gente vê que desde Gênesis, a ingratidão ela já faz parte da vida do ser humano. E dificilmente você vai ser reconhecido por aquilo que você faz, pelo seu trabalho, você vai ser reconhecido pela pessoa que você é. Porque a gente vê o trabalho que Deus teve para formar tudo, formar a terra, né? Formar os animais, formar a vegetação, fazer a separação entre terra e água, criar o homem, colocar o homem no jardim, né? Dar uma mulher como companheira para o homem. E mesmo assim, Deus deu uma ordem para que o homem comesse de todas as frutas, mas de uma fruta aquele homem não chegasse perto, não tocasse naquela fruta. Só que, no entanto, houve a desobediência aí da parte da mulher, na qual o homem também se envolveu e hoje pagamos um alto preço justamente por conta disso, né? E o homem, na maioria das vezes, quer somente colocar a culpa na mulher, a responsabilidade da mulher, como foi no caso de Adão, né? Que na primeira atitude dele, atitude covarde, uma atitude errônea, ele chega para Deus e ele lança logo, né? Aí Deus pergunta, quem te deu, Adão? E Adão fala, a mulher que tu me deste, ou seja, já está acusando a mulher, né? Ele comeu porque ele quis, né? Ele entrou nessa foi porque ele quis, não porque a mulher obrigou ele a entrar. E a gente vê que depois de tudo isso, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de compaixão, e mesmo assim cuidando dos seus filhos, sempre procurando dar o melhor para os seus filhos, e os seus filhos nunca procuraram ter a atenção ou dar a atenção que era merecido a Deus. E Deus, chegou um momento que Deus acabou se chateando com aquilo, disse, olha, chega, vou destruir a terra, só que Deus viu um homem justo chamado Noé, né, e deu uma nova oportunidade para Noé e toda a sua família, colocando ele dentro da arca, e houve aquele dilúvio, houve aquela mortandade de pessoas, e dali surgiu uma nova nação, né? Novas pessoas surgiram, e mesmo assim, mesmo com o surgimento de novas pessoas, as pessoas ainda assim continuaram sendo ingratas a Deus, né? As pessoas continuaram virando as costas para Deus. Mesmo com toda ingratidão, mesmo Deus tendo dito que iria destruir a terra novamente, dessa vez não com água, mas sim com fogo e enxofre, o pessoal parece que não estava se importando muito com aquela situação. E Deus, ele permitiu que o seu Filho amado, o único Filho chamado Jesus Cristo, viesse à terra e se compadecesse de cada um de nós, né? Intercedesse por cada um de nós. E mesmo Jesus Cristo estando aqui na terra, a gente vê o trabalho de Jesus Cristo, né? A dedicação de Jesus Cristo por cada um de nós. Jesus Cristo ele nos ama de tal forma que ele não se importa com o tamanho do nosso pecado, porque ele tem poder de nos perdoar, mas ele se importa com o pecador, né? Ele se importa em nos perdoar, em nos dar uma nova vida, em nos dar uma nova chance, em nos dar uma nova oportunidade. Só que muitas vezes somos nós que rejeitamos essa nova chance, essa nova oportunidade que Deus tem nos concedido. E a gente vê que o amor de Jesus foi tão grande, que Jesus fez tanta coisa. Ele curou cego, ele fez paralítico andar, ele fez coxo andar, ele fez cego enxergar, ele fez o morto ressuscitar e ele fez a multiplicação de pães, né? Ele enviava o socorro necessário para aquelas pessoas que... Só que, no entanto, o ser humano ele foi muito ingrato com Jesus, né? Mesmo sabendo que Jesus tinha feito tudo aquilo por eles, eles foram capazes de crucificar o nosso Cristo, esquecendo de toda a benfeitoria que Jesus ele fez para com a humanidade. E a gente vê que não é diferente, não está muito longe do que nós vivenciamos hoje para o que Jesus ele vivenciou, para o que Jesus passou nessa terra. Infelizmente, hoje a gente vê o quanto as pessoas são ingratas, né? As pessoas simplesmente olham para você e te julgam, não é? Muitas das vezes por uma coisa tão mínima. Você acerta 200 vezes,
Mas se você erra uma vezinha só, as pessoas já caem em cima de você, cheio de injustiça. As pessoas já começam a te julgar, a te criticar, a te jogar por lado, né? A não mais te dar um crédito de confiança. E, infelizmente, isso é triste. Isso é triste porque a ingratidão, ela é a pior coisa que existe na vida. E a pior coisa que tem é você dedicar você dedicar o seu tempo, né, para alguém e, com o passar do tempo, essa pessoa simplesmente olhar e não reconhecer todos os valores, todos os méritos seus, né, que você tem, que você adquiriu para estar com aquela pessoa. E a gente vê isso, né, constantemente diante da nossa sociedade. Não é? Quantas pessoas nos decepcionam? Quantas vezes decepcionamos as pessoas também? E, no entanto, nós devemos lembrar do maior ensinamento deixado pelo Mestre, não é? Que está na força do perdão. Porque perdoar é amar. Perdoar é amar. E precisamos amar. Tem hora que dá vontade da gente falar besteira, tem hora que dá vontade da gente falar coisas que com certeza não vai edificar a nossa vida, vai somente fazer com que a gente nos afaste mais ainda do Espírito Santo de Deus, dos ensinamentos que Cristo deixou, parece que nós vamos pegar e rasgar e jogar fora, mas, né, a gente, ou melhor, nós, precisamos de obter o domínio próprio, né? Tem coisas que a gente vai querer fazer, mas às vezes é necessário ficarmos quietinhos e tentar superar e suportar aquilo calado para tentar vencer, né? E deixar que o tempo ele revele realmente quem nós somos. Nada melhor do que o tempo, né? Eclesiastes, capítulo 3, ele diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E eu acredito nisso, não é? Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus, ele é o nosso justificador. Deus é o nosso legislador. E ainda por mais que as pessoas sejam ingratas com a gente, procurem fazer o mal contra a gente, a palavra de Deus diz que nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra você, essa vai prevalecer. Por quê? Porque o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que está comigo, que está contigo, que está com cada um de nós. Às vezes vem o desânimo em ajudar, vem o desânimo em querer fazer alguma coisa em benefício, em prol de outras pessoas, mas aí a gente se lembra daquela pessoa que nos feriu, daquela pessoa que nos magoou, daquela pessoa que nos machucou, e outros inocentes que não têm nada a ver com a situação acaba pagando, né? E é um pensamento completamente equivocado da nossa parte, e nós não devemos, de maneira nenhuma, afetar outros amigos por causa de uma ingratidão que foi acometido hoje na nossa vida. Pelo contrário, se alguém foi ingrato com você, ei, puxa o tapete dele não. Não puxa o tapete dela não. Deixa ela seguir a sua vida. Apenas faça aquilo que Jesus ensinou. Abençoe e perdoe. É difícil, né? Sim, é difícil, porém não é impossível. Deus não deu a nenhum de nós o dom do esquecimento, mas Deus nos deu o dom de perdoar. Isso precisamos colocar em evidência sempre, né? Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual foi a sua frustração, eu não sei qual foi, né, a ingratidão que você sofreu, mas entenda que ingratidão maior é a que Jesus Cristo passa até hoje. Você tem 24 horas por dia. E nessas 24 horas que você tem no decorrer de todo o dia, será que em nenhum momento você tem sido ingrato a Deus? Às vezes Deus está dando tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que você necessita. E muitas das vezes, ao invés de você agradecer a Deus, você ainda reclama do que Deus te dá. Porque muitas das vezes, né, para você, nada está perfeito. Sempre o ser humano ele tem, né, do que reclamar, do que se queixar. Não é? Uma coisa, eu sempre peço a Deus, sabe, que me dê sabedoria, que me dê entendimento, para que eu possa ter mais compreensão das coisas e entender muito mais o ser humano, porque é como todos dizem, e isso é certo.
O ser humano é o ser mais difícil de ser compreendido, por mais que você faça, por mais que você se dedique, por mais que você, né, se prontifique a atender e ajudar, essas pessoas nunca estarão conformado com você. Muito pelo contrário. Sempre vão querer um motivo para te criticar. Elas sempre vão querer um motivo para te detonar. Mas o que eu quero que você entenda é que você foi chamado por Deus para fazer a diferença. Você não é qualquer um. Você é aquele que foi convidado, você é aquele que foi chamado por Deus para fazer a diferença. Então seja luz em meio às trevas. Brilhe na escuridão. Se alguém te feriu a face direita, ofereça a esquerda. Às vezes a pessoa pode não estar entendendo o que você está falando, mas não tem problema. O importante é que você está fazendo a sua parte. Porque nem todo mundo, né? Jesus não agradou a todo mundo, não vai ser você que vai agradar a todo mundo. Chega um momento da nossa vida que é claro que a gente não aguenta e a gente fala uma grande verdade, né? E que muitos não têm ou não estão preparados para ouvir. Assim aconteceu com Jesus. Jesus chegou a um auge que ele já não estava suportando mais. E o que Jesus faz? Jesus, ele vem, né, e chama ali a responsabilidade de todos aqueles que estavam em volta dele. E a Bíblia diz que nem os seus discípulos gostaram daquela palavra e saíram, foram embora. E Jesus olha para Pedro e diz para Pedro, Pedro, vai tu também. E Pedro reconhece que só em Jesus ele tinha vida eterna. E Pedro diz, para onde me irei, se só tu tem palavra de vida? Às vezes, nós vamos ouvir palavra, seja dentro da plataforma, seja na igreja, seja na rua, seja na nossa casa, seja na qualquer lugar que nós estejamos. Palavra que vai nos entristecer, que vai tentar nos desencorajar. Mas é aí que a gente tem que tirar proveito. Mesmo que a palavra que venha seja destrutiva, nós temos que pegar essa palavra e transformar numa palavra construtiva. Ainda que seja uma palavra de negatividade, que nós venhamos transformar essa palavra em positividade, ou seja, algo bom, algo abençoador para a nossa vida. Então, o que eu peço, misericórdia, esse barulho é o meu cachorro, tá, gente? O que eu peço a vocês é que tenham um pouquinho mais de compreensão. É que venhamos amar, não com o amor que nós sentimos, porque ora nós amamos alguém, ora nós odiamos. Se a pessoa faz o bem para a gente ama. Se a pessoa faz aquilo que nos desagrada, a gente odeia. Mas lembre-se que o amor de Jesus era um amor ímpar. Era o amor ágape. É o amor incondicional. O amor que não olha para os problemas. É o amor que não olha para as adversidades. É um amor que não deixa que nada venha atrapalhar esse amor que sentimos um pelos outros. E como Jesus Cristo diz, né, que nós devemos ajudar uns aos outros. Devemos cuidar um dos outros. E que esse amor ele venha se perpetuar e eternizar no nosso coração. E que venhamos sermos o mais transparente possível. É isso que a Bíblia diz, que sejamos luz, porque a Bíblia diz que nós somos o sal. Se nós somos o sal, nós somos o tempero. E o tempero vem para dar sabor. O tempero vem para dar sabor. O sal vem dar sabor à comida. Já comeu uma comida sem sal? É horrível, né? Então, e assim tem muitas pessoas que não têm sal na sua vida. Porque vive em função das palavras negativas, vive em função da ingratidão. E essas pessoas, na verdade, eu creio que elas não conseguem viver. Elas não conseguem dormir de uma forma tranquila, porque as mentes delas não estão cauterizadas. Mas vamos olhar para o mundo, vamos olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Vamos procurar, de todas as formas, entender, né, que às vezes o ser humano é falho, o ser humano é cheio de defeito, mas que ele precisa da nossa ajuda. Ele precisa de uma mão amiga, de um ombro amigo. E Deus, ele não me constituiu, nem constituiu a nenhum de nós como juiz para julgarmos os nossos irmãos, mas muito pelo contrário. Ele deixou uma passagem linda do bom samaritano.
que aquele homem estava lá, caído, ferido, machucado. E o bom samaritano desceu do seu cavalo, pegou aquele homem, levou para uma hospedaria, deixou aquele homem lá, pagou, ainda falou assim, olha, o que vocês gastarem a mais com ele, quando eu voltar, pode ficar tranquilo que eu pago. Será que você tem amado o teu próximo assim como Jesus te ama? Será que você tem agido com o seu próximo assim como Jesus age com você? Ou será que você está muito longe de ser o espelho de Deus, de ser o representante de Cristo nessa terra? Pense nisso. Guarde isso no seu coração. E que o Deus de paz te dê uma noite abençoadora. Ajude os seus amigos, porque juntos somos mais fortes. E eu coloco um tema, né? Ajude, ajudar, ajudando. Como? Vá no cantinho dos seus amigos, dê o like, dê um joinha, se inscreva, fortaleça o canal dele, indique o canal deles e com certeza vamos chegar no nosso patamar onde nós queremos. Mas o mais importante é que o amor venha prevalecer no nosso coração e que venhamos agir com a maior transparência possível. Tá bom? Nunca, né? Levando daqui para lá e de lá para cá. Mas muito pelo contrário. Vamos orar uns pelos outros e pedir a Deus que tenha misericórdia de cada um de nós. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.